Oferecimento da Nirvana Livraria e Quixow Moda. A Boutique Quixow tem um perfil apropriado para lidar com as mulheres que curtem moda, beleza e autoestima. Novidades todos os dias. Preço de atacado no varejo. Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, em Santo André. Para mais informações, ligue 4438-2493. 4438-2493. A essência de um homem de verdade vem do pai para formar um cidadão, vem da mãe para lhe dar educação. E o menino vira homem caráter, macho com muita sinceridade. Eu lhe digo que aqui no meu sertão, caráter e honestidade são coisas de criação. Tem família que sofre com sede e fome, sem dinheiro, sem luxo e sem sobrenome. 12 filhos e nenhum vira ladrão. Braulio Bessa. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Estou feliz de estar mais uma vez aqui, sempre trazendo pessoas que têm, claro, um conteúdo, que têm uma experiência larga dentro da sua profissão e tem realmente um tema bem atual, psicopatas do coração. Quem são eles? Para todas nós, homens e mulheres, porque o psicopata não é nem só homem, também tem mulheres psicopatas. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Alessandra Abreu Florentino, psicóloga e psicopedagoga. Como vai, Alessandra? Tudo bem, Beth? Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Hoje pela manhã, o programa das 10 horas, nós falamos sobre a dificuldade de relacionamento entre sogra e nora. Só que não deu tempo para nós fecharmos o assunto e prometemos que fecharíamos agora. Então, eu gostaria que você, como psicóloga e psicopedagoga, fechasse esse assunto, para a gente entrar no próximo assunto, que são os psicopatas do coração. Vamos lá, então. Para a gente fechar o que a gente começou a conversar no programa anterior, eu acho que a orientação que eu posso dar é assim. Independente de qual é o seu papel, se você é a mãe, se você é a filha, se você é a irmã, se você é a nora, se você é a sogra, quem for você dentro do núcleo familiar. Quando você percebe que está havendo um incômodo em relação a uma outra mulher, primeira coisa, observa o que está incomodando e observa o que pode estar por trás disso. Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda. São muitas pessoas que têm feridas dentro de si, que vêm desses relacionamentos cheios de veneno, cheios de provocação, cheios de maledicência. Procurem ajuda para que vocês possam se fortalecerem enquanto mulheres, se conscientizarem de qual é o verdadeiro papel e qual é o seu o seu quadradinho dentro daquele núcleo, para que você pare de se sentir ameaçada pelas outras figuras femininas.
para que a partir disso você possa trabalhar dentro de si a receptividade, o acolhimento e a boa convivência, porque isso é essencial dentro de um espírito familiar. Muitas pessoas, quando elas optam e aceitam experimentar um outro tipo de comportamento, um outro tipo de comunicação e de relacionamento com esses papéis femininos, elas podem perceber que é possível sim nascer uma amizade. Muitas vezes são os verdadeiros vínculos que se formam, porque são pessoas que vão conviver pelo resto da vida. É possível você resgatar uma relação de confiança, de amabilidade, de respeito, porque a hora que as mulheres passam a se respeitar, o quadro totalmente muda. E aí também nenhum homem mais vai ter espaço para se beneficiar emocionalmente ou se gratificar desse tipo de competição entre nós, né? Então, acho que pedir ajuda para você se conscientizar e buscar outros caminhos para lidar com o que está acontecendo é essencial. Não tenham medo, nem vergonha de falar, puxa, eu tenho ciúme sim, né, do marido, do filho, e que é possível sim a gente reverter essa situação. Muito bom. Bom, para contato, o telefone da Alessandra, 992 45 52 20. 992 45 52 20. Bom, agora gostaríamos de falar sobre psicopatas do coração e quem são eles. Os psicopatas, né, do coração são predadores e usam dos relacionamentos amorosos e das relações sexuais para iludir, enganar, usurpar e destruir aquela pessoa que está com ele. Esta é a forma como o mesmo encontra a felicidade e satisfação, mesmo que sua parceira ou parceiro se sintam infelizes ou insatisfeitos na relação. Então, a definição clara e objetiva de um psicopata do coração é todo aquele vil ser, né, da espécie humana que ocupa o tempo de vida, ocupa o coração e consome a energia de pessoas usando de mentiras, agressões, ilusões, com o objetivo de manipular para o seu uso, seja sexual ou apenas satisfação do seu ego. E agora é com você, Alessandra, esses psicopatas, esses doentes, né? E gente, eu fiquei assim, abismada, eu fui pesquisar, né? Quantas pessoas, hoje em dia, mais comum do que nós possamos imaginar. Porque geralmente, Beth, quando a gente fala de uma psicopatia, no geral, a gente vai lembrar daquele caso no jornal, de alguém que matou, né? Vai lembrar daquele filme, vai lembrar daquele personagem de novela em que aconteceu alguma coisa realmente drástica, sim, né? Porém, existe uma classificação de psicopatia, que é chamada de psicopatia do cotidiano, que ela não é clínica. Então, se a pessoa é avaliada por um profissional, isso pode até mesmo passar batido, porque não tem ali nada que justifique um verdadeiro comprometimento em nível clínico. Porém, a pessoa, por questões emocionais e comportamentais, no contexto social, ela se comporta de uma maneira psicopata. E aí, esse comportamento é considerado uma psicopatia emocional, uma psicopatia do cotidiano, uma psicopatia social. Ela não é clínica, mas ela é muito comumente vivida normalmente na sociedade. Você tem algum exemplo? Tenho. Possamos esclarecer. Eu reservei esse exemplo especialmente para a gente poder conversar sobre isso, porque veja só o que aconteceu uma vez em um atendimento. Uma paciente minha que já não fazia sessão há um tempão, porque ela tinha tido alta, tal, né? Já fazia tempo que eu não tinha contato com ela. Ela me ligou, fez o agendamento. A hora que eu a recebi, ela estava aparentemente destruída. Aquela pessoa que está fisicamente acabada. Puxa, paciente, o que aconteceu? O que te trouxe aqui de volta, né? Aí ela começou a me contar de uma relação completamente abusiva, uma relação em que ela sofria muita humilhação, uma relação em que ela passava por muita punição por parte do parceiro, que ele colocava várias condições para as coisas acontecerem ou não acontecerem, e quando ela o desagradava,
ela era tratada com desprezo, com rechaço, com humilhação, com inferioridade, né? E ela foi me contando o que estava acontecendo, foi recebendo, né? Acolhendo todo aquele conteúdo. E aí eu falei, paciente, para não dizer o nome, né? Claro, imagina. Você está envolvida com um psicopata do coração. Aí ela assustou, assim, em relação ao termo, era um termo novo para ela, repeti que era um psicopata social, um psicopata do cotidiano, né? E aí eu comecei a explicar para ela qual era o perfil, que foi bastante disso que você acabou de falar, né? E ela falou, Alessandra, eu tô chocada com o que você tá me dizendo, porque eu tinha certeza que você ia falar que era para eu ser mais paciente, que era para eu entender ele melhor, que era para eu fazer alguma outra coisa para ele se sentir mais satisfeito comigo, para eu me sentir assim, conseguindo agradar mais dentro do relacionamento, para eu aprender a fazê-lo feliz. Falei, olha, isso que você tá me dizendo já é um reflexo do que ele fez com você. Puxa Porque vida, ele hein? já te colocou numa condição de tanta submissão, ele já destruiu a sua autoestima, o seu amor próprio, a referência que você tem de si mesma e da sua própria vida, com tamanho estrago, que agora você já se colocou em escravidão emocional. Então, olha só, você veio aqui para eu te ajudar a agradá-lo, sendo que, na verdade, ele te colocou num sistema de punição e de castração, e agora você não está conseguindo diferenciar o seu sofrimento daquilo, da sua verdadeira personalidade. Nossa, que coisa. Essa foi a última situação que eu atendi de psicopatia, né, nesse sentido. E foi um caso bem complicado e até a mulher acordar para Essa realidade. realidade, dá um trabalho enorme, porque é como se a pessoa tivesse com todo o mecanismo dela de pensamento numa influenciação. Enclausurada, totalmente. Exatamente. É um adoecimento grave. Eu vi essa paciente cada vez ficando mais magra, ela tinha crises e crises emocionais, ela entrava num sofrimento, ela chegou algumas vezes até ameaçar suicídio, porque aquilo vai ficando em carne viva, né, Beth? Aquilo vai se tornando um sofrimento que é uma bola de neve. E um outro caso que eu acompanhei também, num primeiro momento, a paciente se escravizou emocionalmente, né? Ela também estava em relacionamento com um psicopata do coração e ela cedeu, entrou naquela hipnose, né? Entrou nesse quadro de destruição. Depois, ela começou a ter um movimento de reação. Só que para reagir, ao invés de ela romper o ciclo, ela também se tornou uma psicopata do coração. Puxa Então, um vida. punia o outro. Um criava armadilha emocional para aprisionar o outro. Então, são relacionamentos extremamente persecutórios, relacionamentos em que são pautados em muita manipulação, muita despersonalização, muita punição. Puxa vida. E é sofrimento para todo lado mesmo, até que a pessoa se torne consciente do processo para conseguir ter forças de romper esse ciclo. Porque não tem o que fazer. Com o psicopata do coração, o caminho é rompimento. Né? Por exemplo, né, quem segue novelas, o Gianecchini, aquela novela das 9, que ele, do meu ponto de vista, não sei se você acompanha a novela, mas ele, para mim, é um psicopata. Ele se relaciona com a Juliana Paz, casa-se, mas ele está totalmente envolvido com o dinheiro dela, a condição financeira, porque ele tem um relacionamento com a filha também, né? E, então, é um psicopata, é um doente mental. Uhum, Mas muitas vezes, o que a gente, nesse tipo de psicopatia, né, social, a pessoa ela não é doente mental no sentido clínico, né? Ela tem uma disfunção no próprio comportamento e isso é emocional, né? A pessoa não é, ela tem todo um caráter assim violento, psicologicamente violento, mas se você a avalia, ela aparece como clinicamente normal. São pessoas que escapam de um diagnóstico, porque elas estão sempre assim, voltadas para uma maravilhosa imagem pessoal,
elas são extremamente gentis, elas são extremamente educadas, bem vestidas, comportamentos de status. Você jamais vai imaginar que aquela pessoa tem problema. Ela te confunde no que ela fala, ela faz com que você pense que o problema é do outro. É o tipo de pessoa que quando você chama para uma orientação no consultório por conta do adoecimento do parceiro, né? O paciente, quando é criança, quando é adolescente, quando é menor de idade, se a pessoa está correndo um risco de suicídio, se a pessoa está correndo um risco grave de fazer algo que atente contra a própria vida, a gente é obrigado, por lei, a quebrar o sigilo e abrir a situação para um familiar, porque é preciso um monitoramento. Claro, claro. Quando o paciente é adulto, se a gente percebe que está acontecendo algum risco, a gente precisa chamar o marido, chamar o parceiro, né? Chega o parceiro, Beth, ou até mesmo a parceira, né? Pode ser porque homem a gente ou não mulher, está né? falando dos homens aqui em si, né? A gente está falando de um perfil psicológico. Você jamais desconfia, porque a pessoa ela vem pronta com o discurso para inverter o jogo já. Então, você precisa ter uma destreza na leitura, na percepção energética, na percepção do discurso que a pessoa traz, porque senão, se você se tornar permeável, ela faz a sua cabeça. Entende? Até do próprio terapeuta. Até do próprio profissional, porque eles são extremamente habilidosos, eles têm muita lábia, eles são inteligentíssimos, né? E faz tempo que estão nesse caminho de se beneficiar através de uma fraqueza. E qual que são os caminhos? Separação? Ou esse psicopata ele consegue se reconhecer como um doente? Olha, Beth... É difícil. É bem difícil, porque, na verdade, nesse processo, como ele é muito fácil de ser disfarçado socialmente, quando a pessoa percebe que foi pega, a escolha dela é mudar de vítima. E não necessariamente se conscientizar do seu próprio problema e buscar uma ajuda, um tratamento para isso, né? Para quem sofre a violência desse tipo de relacionamento, não tem outra escolha. Só tem a opção do rompimento e a pessoa aprender com essa experiência, aprender com essa dor e poder virar o ciclo, poder virar a chave. Porque enquanto esses psicopatas não se conscientizam e se responsabilizam por uma transformação do próprio comportamento e do próprio emocional, eles só vão fazer mais uma vítima, mais uma vítima, mais uma vítima. Então, não tem como. É engraçado porque nesse processo de escravização emocional, a mulher, ela quer salvar. Ainda mais depois que ela, entre aspas, entende que ele é um doente, né? É porque ele não tá bem, né, Alessandra? Você já me explicou, isso não é normal, ele está doente, então eu tenho que salvá-lo. E aí elas querem pôr a pessoa em tratamento, querem pôr a pessoa em terapia. Eles não fazem, porque eles não querem tratamento, eles querem vítimas. Convicção que estão certos. Exato. São pessoas que são fissuradas por status, por poder social, entende? Pelo poder no geral, então, assim, né? não há uma humildade de reconhecimento de, olha, é verdade, eu passei demais dos limites, isso daqui precisa de uma ajuda. Apesar que eu acredito, você como profissional pode falar bem melhor, mas eu ainda acredito que uma ou outra mulher consegue reverter o quadro. E ela se aproveitar dessa psicopatia dele e conseguir sair, ainda sair bonito. Você disse algo muito maravilhoso, sabe por quê? Porque existe um perfil para vítima, né? Não é toda mulher que serve para ser uma parceira de um psicopata. Aquela mulher que não aceita uma submissão, aquela mulher que não aceita ser rechaçada, que não vai permitir uma humilhação 2 vezes, que da primeira já vai se posicionar, aquela mulher que não vai abandonar a própria vida e os próprios objetivos de vida para agradar, né? Essas mulheres não são o perfil que eles procuram. Eles procuram por mulheres que sejam frágeis, que sejam carentes, que sejam submissas, que sejam muito sensíveis e emocionais, porque são as pessoas que são mais manipuláveis. Então, uma mulher, quando acorda, se ela trabalhar no próprio fortalecimento, no próprio empoderamento, na sua restauração enquanto ser humano... Ela aproveita da situação. Ela vai dar a volta por cima. E a hora que ela der a volta por cima, você acha que ela vai querer esse lixo do lado dela? Você acha que ela vai querer uma pessoa que está o tempo inteiro
querendo fazer um movimento de destruição. Então, um dos caminhos, quando a mulher se conscientiza de que é hora de fazer diferente para ela mesma, o foco nem está no rompimento, viu, Beth? Porque o rompimento eu já sei que vai ser consequência se ela se recuperar. O foco está sempre nessa restauração dela enquanto mesma, né? alma, enquanto essência feminina, enquanto Gente, quem ela é, final, né? Honrar a própria existência dela. E eu já sei que o rompimento depois é uma consequência, porque na hora que ela levanta, ela Isso. nunca mais vai se permitir ser colocada em escravidão emocional por ninguém. Nem pelo Verdade. psicopata e nem por ninguém. Nem por ninguém. Então, o caminho é esse. É um assunto, assim, muito interessante. E para a gente fechar, realmente existem muitos psicopatas, tanto homens quanto mulheres, muito mais do que nós possamos imaginar, porque Sim. eles vêm revestidos de uma sedução, né? Total. São sedutores, São. eles envolvem qualquer pessoa, Sim. até próprio. Se o terapeuta não for muito bem, vamos dizer, instruído, esperto, ele é capaz de envolver o próprio terapeuta. Com toda certeza, isso acontece sim. Às vezes a pessoa percebe assim, a gente percebe porque a pessoa vem com algumas falas que a gente já sabe que são feitas para manipular. Então a pessoa fala assim, não, mas a fulana nunca te contou tal situação, e já começa a querer pôr a própria paciente contra mim, entende? Aí eu falo, já percebi o discurso, tá tentando fazer com que eu pense ao contrário, né? Tem falas que são muito prontas, né? Que a gente ouve e fala, tá tentando manipular. Poxa vida. Bom, eu gostaria que você finalizasse então o nosso assunto, deixasse todos os recados para as pessoas que se interessarem pelo seu trabalho, por favor. Acho que só para a gente poder, assim, concluir, Beth, a origem de um psicopata do cotidiano vem ali da infância de crianças que nunca foram privadas de frustração. Né? São crianças que sempre foram extremamente mimadas, que nunca tiveram limites, que nunca passaram por nada que trouxesse uma real frustração e uma revisão de qual é a verdadeira realidade da vida. Então, elas crescem acreditando que elas nasceram para serem agraciadas e satisfeitas. E é quando isso pode ir tomando outros tons conforme ela vai crescendo e chega na vida adulta, entre aspas, perfeitamente normal, mas com um emocional completamente punitivo, para quem não a satisfaz, né? Então, quando uma pessoa se percebe já em privação dentro de um relacionamento, percebe que o relacionamento está adoecendo, se consegue perceber algo dentro do que a gente já conversou hoje, é legal sim pedir uma orientação, desabafar com alguém da confiança, né, para que ela possa se sentir acolhida, saber que são relações que envolvem muito medo. Então, sentir que tem com quem contar entre os amigos ou entre pessoas da família, né? Mas buscar ajuda é essencial, porque isso é uma bola de neve, sabe? Só piora com o tempo e não tem salvação enquanto o ciclo não é rompido. Poxa vida. E o seu contato para as pessoas que se interessarem pelo assunto? Todo mundo pode me contatar pelo WhatsApp, pelo 99245-5220. E dá para conhecer bastante também do meu trabalho pelo Instagram, o @Alessandra_Florentino. E a gente também tem toda a nossa programação no YouTube, né, Beth? Sim. Então, tanto este programa quanto o programa das 10 horas da manhã, que nós fizemos juntas, daqui uns dias vai estar no YouTube e o pessoal pode acompanhar por lá. Maravilha. Né? Eu só tenho que te agradecer mais uma vez. Eu também, Beth, adoro vir aqui conversar com você. Nossa, assunto que a gente é tão nosso, a gente se reconhece tanto, é tão perto de nós, né? Que no fim a nossa fala fica até fácil. Com certeza, porque flui muito fácil. Como eu sinto isso, eu tenho absoluta certeza que as pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo também conseguem entender perfeitamente o que estamos falando e muitas delas, infelizmente, se reconhecem. É verdade, é verdade. Então, eu só tenho que te agradecer obrigada, mais uma vez. Eu também, viu? Beth, muito obrigada. Até o próximo encontro. Gente, vou finalizar deixando mais uma vez o telefone 992-455220.
E eu encerro também com a frase do Braulio Bessa, que diz: a mentira enfraquece e a verdade nos fortalece, para suportar qualquer dor e para sarar qualquer corte. Braulio Bessa. Gente, fiquem com Deus, maravilhosa semana. Estou aqui todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e às sextas-feiras às 11h30 da noite. Fiquem com Deus, até o que não conhece a Boutique Que Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Let me reach, let me be.